E vamos agora para a Marta Oliveira, que também é médica, no caso, milita na parte de meio de saúde, de assessoria nessa área de economia, e que para a gente é uma coisa ainda um pouco complicada para os médicos que não lidam com isso no dia a dia, e vem aqui para falar sobre essas novas tecnologias, sobre tecnologias que das doenças crônicas. E eu passo a palavra para a Marta. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada a todos que estão aqui comigo hoje. Tanta gente que eu não vejo há tanto tempo, Ricardo, Leandro, Lucas, todo mundo que está aqui. Eu trouxe uma apresentação para a gente ficar nesses 15 minutos de alguma forma mais focado, né, em alguns temas aqui que a gente quer destacar, mas eu só queria pontuar que é uma apresentação muito de pontos, porque em 15 minutos a gente não consegue aprofundar todos os temas. Eu acho também que não é o objetivo aqui do webinar, mas eu queria trazer alguns pontos que colam um pouco com o que o Leandro falou, com o que o Dr. Marcos falou, com o que o Lucas falou, para a gente refletir nesse momento que é tão importante, tá? Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar a minha tela. Acho que vocês vão começar a ver. Eu coloquei 3 pontos que eu acho que são importantes. Vocês já estão começando a ver minha tela? Conseguem ver? Não. Não? Não, Marcos. Agora sim? Não ainda. Você tem Sim. Agora sim. Né? Aí, agora sim. Tem um Você tem de clicar delayzinho entre agora na sua tela. Tem um delayzinho entre uma tela e outra. Bom, eu foquei aqui em alguns pontos que eu acho importantes para a gente trazer para a discussão, tanto juntando o cenário que a gente já tinha com o cenário atual que a gente está vivendo hoje e com o que a gente pode viver daqui a algumas semanas, tá? Então, eu trouxe 3 pontos para a gente discutir. Um pouquinho que era o que vocês tinham demandado da discussão de avaliação e incorporação de tecnologias no Brasil. Vou dar um panorama mais macro, depois, se precisar no debate, a gente aprofunda. Vou falar um pouquinho do panorama dessas doenças crônicas e o impacto que a gente está tendo disso agora no pré e no pós-Covid, e um pouquinho de inovação, que também estava no tema, e para a gente ver como é que a inovação vai impactar nisso que a gente está vivendo, principalmente nesse tema doenças crônicas. Então, entrando aqui na avaliação e incorporação de tecnologias, na verdade, a gente tem várias pessoas no Brasil que fazem avaliação de tecnologia, cada um com um fim, né? Cada um com uma finalidade diferente. Então, a Anvisa é um lugar onde se faz avaliação de tecnologia para permitir que os equipamentos, medicamentos e tudo mais tenha registro no Brasil e possa ser executado no Brasil. Então, lá é um locus enorme de avaliação de tecnologia. Depois a gente tem 2 locos importantes de incorporação também dessa tecnologia. Então, uma vez autorizada no Brasil, ela pode ser incorporada no sistema público pela Conitec e no sistema privado pela ANS através do rol. Então, tem 2 formas de efetivamente cobrir, de pagar. Mas essa tecnologia já está no Brasil muito antes, a partir do momento que a Anvisa dá esse registro, e já tem algumas pessoas usando a partir do momento que esse procedimento, medicamento, equipamento, enfim, entra no Brasil. O Conitec tem um rito próprio, onde ele faz essa análise, essa incorporação ao longo de todo o ano, com todo o período aberto, né? A qualquer momento você pode demandar, é analisado, tem uma fila e vai sendo incorporado. E na ANS já é um pouco diferente, você tem os períodos de revisão e de incorporação da tecnologia dentro da saúde suplementar. Então, a gente tem 2 normas, basicamente. Uma que fala do rito. Como é que é esse rito de incorporação? Como é que eu peço para incorporar? O que acontece? E o outro é a norma em si que está valendo, que está em vigor, que estabelece essa cobertura mínima. Então, o rol é a cobertura mínima obrigatória. O mínimo está ali, não é à toa, né? Porque as operadoras podem, dentro de um contrato ou mesmo extracontratual, oferecer mais do que está no rol, mas o rol que está ali é obrigatório e tem que ser feito, né? Depois a gente pode discutir um pouco essa coisa do mínimo, por que é importante ter ou não ter o rol, tá?
Aqui eu coloquei um pouquinho o cronograma atual, está no meio de uma revisão, Leandro falou, as normas foram aprimoradas e até o final do ano vai se estar terminando essa revisão atual, né? E aí a gente está no meio de um período que entrou no meio de uma revisão de rol. O Leandro falou sobre isso também. A gente saiu de um momento onde a gente teve um recesso, uma recessão no setor, né, uma crise, o setor encolheu durante algum tempo e todo mundo acreditava que em 2019 ia ser a ascensão de novo. E a gente não viu essa ascensão, né, em 2019. O setor meio que estabilizou, ele parou de cair do jeito que estava, mas ele estabilizou, né? A gente ainda tinha muita dúvida, a gente teve saída de beneficiários do setor, mas mais importante do que a saída de beneficiários, a gente teve downgrade. E o que é o downgrade? Eu tinha um plano que custava X e vou para um outro plano que custa X menos 10. Então eu fico no setor, mas eu troco por um produto mais barato. Ou eu troco de operadora, ou eu troco dentro da minha mesma operadora por um produto mais barato. Por que o downgrade é importante? Eu acho a gente entender essa movimentação do downgrade hoje. O downgrade, ele afetou não só as operadoras, mas ele afetou o setor como um todo. Então, você teve menor entrada de dinheiro no setor como um todo, quando você olha o setor, e você teve alteração de mix de prestadores de serviço. Então, grandes hospitais sentiram isso, né? Você teve uma alteração de mix. Uma população que tinha direito a um determinado hospital parou de ter direito àquele hospital e foi ter direito a um outro hospital. Uma população que tinha direito a um determinado conjunto de médicos ou clínicas que deixou de ter direito àquele conjunto de médicos e foi ter direito a outro. Isso tudo fez uma mudança dentro dessa configuração, não só das operadoras quanto do setor. Por que eu estou falando tanto do downgrade? Porque a gente já teve esse movimento do downgrade. E agora a gente está numa nova crise em cima da crise anterior. Então, será que esse movimento de downgrade vai ser tão importante? Ou será que o downgrade já foi e agora a gente vai ter mais saída do setor? Enfim, eu deixei isso para a gente conversar um pouquinho mais no final, mas é importante a gente entender também o que estava para trás. No meio disso, vem a revisão do rol. Então, mais do que nunca, a revisão do rol vai ter um aspecto de custo-efetividade e relativização em relação ao impacto econômico-financeiro muito importante, talvez muito mais importante do que venha a ter tido nas outras revisões, e é importante a gente entender esse contexto, ok? Aqui é um pouquinho o fluxo de como que se faz essa revisão, todas as etapas que são percorridas, tudo que é feito. Eu vou deixar depois essa apresentação, vai estar disponível para vocês. Aqui todos os critérios de elegibilidade, e aí eu falei um pouquinho aqui da avaliação econômica, que vai ser um tema importante para ser discutido, mas tem todos os outros aqui que são analisados. Dessa vez, a agência recebeu 1.137 propostas de atualização e dessas foram aptos 504... Ai, gente, eu voltei, peraí. É porque o negocinho baixou. 400 e poucos formulários. Mas desses, 215 atendiam a todos os critérios. Então, só para vocês entenderem que, mesmo tendo uma entrada bastante especializada, havia 1.000, no final 215 efetivamente tinham todos os quesitos para ser analisados. E para falar para vocês que dessas 215, 118 foram via profissionais de saúde, foram via sociedades médicas, foram via pessoas como a sociedade que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque é quem detém efetivamente a maior parte dos quesitos de critérios para essa incorporação, né? Tudo conhecimento científico, enfim. Então, só para mostrar a importância disso dentro desse processo. Esse slide é só para dizer que tudo isso que eu tirei, tudo isso está no site da ANS. Vocês têm como acessar cada tabela dessa, cada justificativa, enfim, tá tudo lá, tá? Então, uma vez feita essa incorporação de tecnologia e o cenário de como a gente tem hoje em saúde, como é que está esse panorama? O Lucas trouxe o Vigitel, eu acho super bacana, que era um pouco em cima do Vigitel que a gente trabalha, né? Então, a ANS tem uma parceria com o Ministério da Saúde longa, e é onde é selecionado, então, e separado essa população com plano e sem plano, e consegue se comparar isso.
E por que é importante a gente discutir isso aqui, né? Porque a gente não sabe daqui para frente. Então, o Lucas traçou um cenário de como está hoje. A gente já vinha com alguns ganhos, principalmente na área de tabagismo, o Lucas colocou, de exames, né? E de detecção precoce de oncologia, mas a gente vinha tendo já um aumento importante nas doenças crônicas, principalmente obesidade, principalmente diabetes, que está tudo relacionado, né? Então, essa curva que já estava atendendo, ela tem multifatorial, e aí eu não vou falar isso para vocês sabem infinitamente mais do que eu, mas a gente tem um envelhecimento da população agregado a todos os fatores socioambientais que a gente tem, né, para que isso aconteça, e a gente tem um sistema de saúde totalmente desfragmentado. Então, no sistema público, você ainda tem algum nível de integração entre os sistemas, né? Você entra de alguma forma pela atenção primária, depois você é referenciado para o núcleo de secundária e assim vai. Na saúde privada, ela é muito mais fragmentada, né? Muito mais. É difícil você ter aquela pessoa que efetivamente coordene todo o cuidado, que veja aquela pessoa como um todo, que consiga entender todo aquele ciclo. A fragmentação do cuidado, para mim, ela se reflete num dado da minha tese que eu fiz em envelhecimento, né? E a gente estava olhando um pouco sistemas de saúde para o envelhecimento. E aí a gente viu que saiu uma lei em Portugal que falava que acima de 5 medicamentos em Portugal, a pessoa precisava de uma notificação para o sistema de saúde, como se fosse para o Ministério de Saúde deles, né? Como se fosse uma notificação compulsória. E a gente falou, nossa, 5, para a gente parece que 5 é tão pouco, será que é isso mesmo? E a gente foi ver como que estava nos pacientes que estavam chegando. A gente achou uma média de 11 medicamentos. E mais do que 11, os princípios ativos se repetiam. Então, às vezes, o nome do medicamento era diferente, mas o princípio ativo era o mesmo e essa pessoa não sabia que estava tomando o princípio ativo repetido, né? Então, por quê? Porque é muito fragmentado, você não consegue ter esse olhar como um todo, o que favorece demais a gente não conseguir dar conta de doenças crônicas, porque eu vejo parte do cuidado, eu vejo parte da pessoa, eu vejo parte da atenção. Se ela sai dali, eu perco a informação, eu perco aquela pessoa, eu não consigo mais dar conta da continuidade do cuidado dela. Então, isso daqui, para um cuidado crônico, é de extrema relevância, o mundo inteiro já sabe disso. A gente vinha discutindo muito modelo de assistência e modelo de remuneração, né? Eu acho que os 2 anos isso acabou virando chato, né? Todo mundo falava sobre isso, só tinha evento sobre isso. Eu acho que a partir de agora a gente vai começar a ver algumas aplicações disso de verdade, porque só em épocas de chacoalhada que a gente acaba virando a página de verdade, né? Então, guerra acontece isso, a gente está num momento de crise, a gente vai ter soluções diferentes daqui para frente. Tomara que a gente consiga aplicar algumas coisas. Mas a gente vai ter que fazer uma discussão que é o seguinte, a gente está no momento de Covid, onde a gente está voltando todos os nossos esforços para essa situação que é grave, importantíssima, mas a gente tem pessoas que continuam adoecendo de todas as outras doenças. Então, o que vai ter nesse panorama? Provavelmente um estoque de procedimentos. Então, o doutor Marcos estava falando da praticamente ausência de cirurgias no período, né? Essas cirurgias elas vão ter que acontecer em algum momento. Elas estão sendo estocadas. Será que no fim dessa fila, né, que a gente nem sabe qual é, a gente não tem uma forma de monitorar essa fila, a gente não sabe quem são essas pessoas, aonde elas estão, como é que eu vou organizar esse estoque, essa fila para ser resolvida no futuro? Quem vai resolver essa fila no futuro? São as pessoas que vão permanecer no sistema de saúde suplementar, elas vão migrar para o sistema público. O que a gente vai fazer com os agravamentos, né? A gente está vendo vários cases e vários artigos mostrando que não só o COVID pode favorecer um AVC, mas também infartos são agravados e as pessoas já chegam mortas ao hospital porque a pessoa estava com medo de ir na emergência. Então, como é que a gente vai ligar com o agravamento das situações? A gente fica brincando com um monte de meme na internet de que todo mundo está engordando durante esse período de quarentena, mas isso é real. As pessoas efetivamente estão fazendo menos exercício, comendo pior, comendo mais. O que a gente vai fazer? A gente já tinha uma epidemia de obesidade aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer para dar conta de tudo isso? E aí, só para fechar esse slide aqui,
Eu fiz um webinar outro dia que foram uma pessoa da Holanda, uma de Portugal, uma da Holanda, uma de Madrid e uma dos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil. E aí a pessoa da Holanda deu um dado que me chamou demais a atenção, que era o seguinte: lá na Holanda eles viram que todas as pessoas que estavam agravadas no hospital e que estavam em situação crítica, ou elas tinham um fator de risco idade, e aí eles tinham lá uma forma de lidar com esse fator de risco idade, ou mais de 80% era obesa. E aí eles destacaram a obesidade como um grande fator de risco na Holanda para esse agravamento. Só que lá isso acabou indo parar na mídia, obviamente, e as pessoas começaram a fazer essa discussão pública. E aí, em algum momento, toda a Holanda começou a fazer dieta. E começou uma discussão do tipo, será que é pior ou melhor as pessoas fazerem dieta neste momento, né? Não é a dieta, mas mudar o seu perfil alimentar no momento onde ela não pode gerar uma diminuição de imunidade. E aí teve que o ministro da Saúde para a televisão falar, gente, calma, vocês vão fazer dieta, mas quando acabar a pandemia, né? Quando acabar esse isolamento. Por que eu acho importante a gente trazer isso aqui? Porque aí eu venho para o meu último slide. O Leandro começou a falar de informação, né? Que as pessoas começaram a se informar lá, de não ir mais tanto a pronto-socorro e tal. Mas a gente teve outros ganhos em informação, né? A gente começou a discutir a avaliação de tecnologia na TV. As pessoas começaram a discutir o que era fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 de vacina, né? Quando que em outra época o sistema de saúde conseguiu discutir isso com a população inteira sobre avaliação de tecnologia, como é que acontecia com medicamento, como eram os estudos clínicos. Então, a gente tem um ganho nessa educação em saúde, nessa informação, que foi muito grande também, né? A primeira pesquisa que fizeram sobre os acessos na internet sobre a Covid, na primeira semana de epidemia, eu tenho essa reportagem, o site mais acessado era um pastor que falava que não tinha nenhum problema na doença e ele dava uma fórmula lá de orações para a pessoa não ter Covid. Esse foi o site mais acessado durante as 2 primeiras semanas de epidemia. Eu tenho certeza que se a gente refizer essa pesquisa hoje, esse perfil é completamente diferente. Então, a gente teve muito ganho também em questão de informação e de conhecimento. E aí, o que é inovação, né? Como é que a gente inova, principalmente para essas doenças crônicas? Eu acho que a gente tira 2 coisas disso. Primeiro, a tele, todo mundo já falou aqui. Na verdade, eu tenho um amigo que fala que a gente faz telemedicina desde que o homem foi para a Lua, e é verdade, né? Então, assim, a telemedicina é uma coisa muito antiga. Eu lembro, meu pai também é pediatra, eu criança e o meu pai atendendo pelo telefone. Isso também era telemedicina, né? Isso era uma forma diferente de se fazer. Então, a gente já faz tele e a gente trouxe isso para aproximar. E eu acho que em doença crônica, em monitoramento, em gadget, que a gente vai ter agora acoplado, né? Tudo acoplado, tem acho que eu só tenho mais 1 minuto. Tem um pensador, um futurologista da saúde que eu gosto muito, que é o Joe Flowers. Ele fala muito dessa coisa de você ter os gadgets acoplados no corpo que possam fazer monitoramento. Isso vai ser uma realidade muito em breve e a gente está se acostumando muito a isso. Então, eu acho que algumas inovações elas vêm favorecer esse cuidado crônico, esse contínuo, que favorece muito as doenças crônicas, igual a gente está falando aqui. E um outro que foi um ganho gigante, que esses futurologistas também já falavam sobre isso para envelhecimento e para doença crônica, é o deslocamento do locus de cuidado. O que eles falavam? Que eu consigo ter o sistema de saúde vindo a mim, na minha casa, em vez de eu me deslocar para o sistema de saúde na hora que eu acho que eu preciso. Então, a casa como um locus de cuidado de saúde já era uma coisa muito discutida e ela super virou realidade, né? Quando as pessoas pedem por vacina em casa porque elas estão com medo de ir no posto vacinar, quando elas pedem para ter uma visita domiciliar de algum profissional da área da saúde, ela está começando a enxergar a casa como um locus. E aí eu acho que inovação é isso, né, gente? Inovação é a gente adaptar os meios que a gente tem para a gente conseguir, de uma forma mais rápida, chegar no melhor desfecho, né? Não necessariamente a inovação é o que a gente imaginava antes, daquele grande equipamento, daquele grande coisa que a gente nunca viu antes. Não é isso. Inovar é a gente ajustar.
E aí a tecnologia, a inteligência artificial, as bases de dados, né? A predição, a gente vai trabalhar muito com predição, genética, medicina personalizada. Como que vai ser para o rol trabalhar com medicina personalizada? Será que cabe numa tabela medicina personalizada? Ou será que a gente vai ter que dar uma grande guinada para a direita e repensar tudo isso, né? Repensar o que significa uma tabela cheia de linha. Então, era um pouco esse olhar macro que eu queria trazer para vocês. Já acabei, acho que eu só passei 1 minutinho do meu tempo. Agora eu estou tentando voltar para lá para interromper. E é isso, agora eu fico aqui também disponível para se a gente precisar bater mais um papo depois e agradeço de novo o convite.